Oi, Silvia, como você tá? Tudo bem? Tô bem, obrigado. E você, como é que tá? Tudo bem? Tudo certo também. Achando genial essa ideia do Dia do Revogaço, da criação de um ministério para discutir questões indígenas. Acho tão importante, diante de tudo que a gente tem acompanhado, né, nesses últimos anos. Seria mais que necessário, seria essencial a gente poder discutir de forma mais ampla essas questões indígenas. Vamos começar daí? Vamos começar falando sobre a importância dessa relação, Lula ali no acampamento Terra Livre, dialogando, abrindo esse diálogo com indígenas, uma situação muito diferente dessa que o governo coloca nesse momento, né? Como que você está vendo essa atuação de Lula? Eu vejo que ele está tomando uma agenda que é pautada pelos movimentos sociais. E isso é muito importante, não é? Quer dizer, quando ele fala do Ministério contra a Discriminação Racial, quando ele fala que tem que criar o Ministério dos Povos Indígenas, ele está dizendo assim: olha, nós precisamos priorizar, enquanto governo, não é? Enfrentar os desafios que o povo está enfrentando. Se os povos indígenas estão sendo violados e estão sendo violados nos seus direitos, ele está dizendo nós temos como obrigação construir no aparelho do Estado, não é só no governo, né? Quer dizer, um ministério capaz de dar conta do respeito e da dignidade que os povos indígenas merecem, né? E que são sendo constantemente aviltados. Quer dizer, eu chamo a atenção pelo seguinte: não é fácil reunir 6.000 representantes indígenas de diversas etnias nesse acampamento. Isso dá uma demonstração da força da organização indígena, que é nacional, que criou instâncias nacionais, uma coordenação indígena nacional, não é? E que agora está se expressando também, né, pela forma dos parlamentares que elegeu. E é importante observar que nessa eleição que vai acontecer agora, os povos indígenas resolveram lançar candidatos próprios também, para defenderem Sim. a sua agenda indígena no Congresso. Isso não tinha acontecido antes, não é? Então, o que a gente está vendo, não é que as mobilizações sociais, aliás, o último sábado também trouxe esse sinal, com manifestações em várias importantes capitais brasileiras, do Fora Bolsonaro, de fora a destruição que está sendo praticada. É muito importante manter essa relação viva com os movimentos sociais. Eu lembro a visita, por exemplo, que todo ano o Lula faz aos catadores, ao movimento dos catadores também, para retomar essa relação, né, com o povo, com o povão. Né? E é aí que ele tem a sua distinção, vamos dizer assim, maior, né, em relação aos outros candidatos. Quer dizer, o Lula tem o respaldo, mas também tem uma resposta, né, dos setores populares que estão sendo violados nos seus direitos, não é? E ele está fazendo a campanha dizendo assim: olha, nós vamos revogar as arbitrariedades e nós vamos trazer de volta para o Brasil, né, um respeito, uma convivência solidária. Ele mesmo fala, quer dizer, nessa conversa que precisa revalorizar, nessa conversa com os indígenas aí em Brasília, né? Que precisa revalorizar o papel das estatais, que não é mais para privatizar coisa nenhuma, e que nós temos que ter uma Petrobras, uma Eletrobras e várias outras companhias que são estratégicas, vamos dizer assim, né? Controladas pelo governo para que não aconteça o que está acontecendo agora, que é essa explosão dos preços e a inflação provocada por aumentos impostos à Petrobras pela lógica dos seus acionistas que estão na Bolsa de Nova York e que estão na Bolsa de São Paulo. Né? Então, é uma contraposição de modelos de gestão, de governo. Quer dizer, nós vamos governar para atender os interesses do grande capital, das grandes empresas, como tem sido feito agora, nesse último período, né? Ou nós vamos governar com uma agenda de defesa de direitos e de ampliação, vamos dizer assim, do espaço público, para que o povo, através das suas representações coletivas, apresentem suas ideias, suas propostas, seus debates, e todo cidadão e toda cidadã brasileira tem
a possibilidade de ouvir os argumentos, de fazer o seu juízo, de tomar uma posição. Então, a questão da terra livre também tem esse simbolismo. Está falando com os indígenas, mas está falando com todos os setores que estão vivendo uma opressão e uma expoliação no Brasil. E isso é a grande maioria. Então, a campanha dele é uma campanha que empolga nesse sentido, né? Quer dizer, todas as violações de direitos que nós tivemos presente, que nós assistimos ao longo desses 5 anos, né? Elas estão em pauta, estão sendo questionadas. E isso é importante, e é importante mostrar que há um respaldo popular, há uma mobilização capaz, esses 6 mil índios em Brasília agora, indígenas, né? Quer dizer, eles estão demonstrando essa organização, essa capacidade de resposta, né? Tem até umas fotografias que são icônicas de um indígena que subiu no mastro da bandeira no centro da Praça dos Três Poderes, né? Dizendo assim, essa terra é nossa. Isso é muito importante, né? Então eu vejo um sinal para os movimentos sociais e eu vejo também, né, uma oposição a todas as iniciativas que, na verdade, os indígenas estão denunciando, os povos, que é da mineração em terras indígenas, que é a invasão dos seus territórios, que é o desrespeito a toda uma constituição que garante aos povos indígenas o seu território e o seu modo de vida a ser preservado. A FUNAI precisa ser restaurada, nós temos várias instâncias que precisam se preocupar. A área de saúde precisa ser reforçada junto aos povos indígenas, e essas pautas estão contidas nesse acampamento e estão sendo apresentadas não só ao Lula, mas ao povo brasileiro. Felizmente, nós estamos tendo alguma cobertura desse acampamento Terra Livre, que vai mostrando para a população que nós não somos indivíduos, como diria a Margaret Thatcher, dizendo não tem sociedade, só tem indivíduos, que é a alma do neoliberalismo. Nós temos organizações coletivas que representam interesses coletivos e que são capazes de transformar a realidade brasileira. Então, eu vejo com muito otimismo e com muita simpatia, né, essa relação do Lula com os povos indígenas e o sinal que ele traz para todos os movimentos, para os movimentos de moradia, para os movimentos de transporte público, para os movimentos de combate à fome, enfim, quer dizer, para uma população que está começando, né, a se mobilizar de novo, agora numa campanha eleitoral, para fazer prevalecer os seus interesses e as suas aspirações. Nós queremos um Brasil de esperança, nós queremos um Brasil com mudanças substanciais em relação ao que se tem aí. E é curioso como um capítulo tão importante como esse, né, essa mobilização dos indígenas, começou na semana passada, segue agora até o dia 14. Foram 2 anos de pandemia em que esses indígenas, esses vários povos do Brasil, não conseguiram se reunir nessa manifestação que é tradicional ali em Brasília, e daí nesse ano essa manifestação acontece, como você disse, reunindo 6 mil, 7 mil representantes de povos indígenas. E é interessante como esse capítulo importante não tem espaço na grande mídia, né? A gente tem noticiado, tem acompanhado, mas eu não vejo essas discussões chegando na grande imprensa, as notícias saindo dessas articulações, e principalmente desse diálogo agora que acontece com um pré-candidato à presidência da República e um setor tão importante da nossa população. Isso não tem acontecido. Para além disso, eu acho muito importante... Não. O que eu posso acrescentar aí é que todo esse movimento, vamos dizer assim, que pretende a liberação das terras indígenas para mineração, por exemplo, ele está respaldado, ele está apoiado por grandes empresas de mineração, inclusive multinacionais, que estão fazendo lobby para entrar lá. Quer dizer, não é uma questão que o governo Bolsonaro está decidindo isso ou aquilo. O governo Bolsonaro está, vamos dizer assim, obediente a uma pressão internacional para abrir as áreas indígenas para uma mineração que só interessa a essas grandes multinacionais, que vão depredar o ambiente, que vão envenenar com químicas as águas nas áreas de mineração, matar a fauna presente aí
E para eles tanto faz, eles só estão tirando. Como eu disse, isso aqui passou a ser uma plataforma de exploração predatória de recursos naturais e de produtos primários para o interesse das grandes multinacionais. O Brasil não está sendo mais respeitado internacionalmente e nem mesmo, vamos dizer assim, ele está sendo questionado pelas suas políticas, porque há uma conivência dessas grandes empresas multinacionais, né? Algumas delas, inclusive brasileiras, né? Que têm todo o interesse em acabar com as reservas indígenas. Então a disputa é maior, a disputa tem um significado mais amplo, né? Sim. Inclusive, conivência dessas grandes empresas com essa mesma mídia que eu critiquei agora, porque a gente vê, Sim, né, todos os dias ali sim. a campanha bombando ali na mídia, na grande mídia. Não, eu queria complementar só essa questão, como, quando a gente fala de Dia do Revogaço, mesmo quando o Lula traz essa questão da reforma trabalhista que precisa ser revista, a gente cai, inclusive, nessa discussão sobre eleição no Congresso, que é tão importante, principalmente ali na Câmara dos Deputados, né? E daí acho interessante você trazer esse ponto de que os indígenas estão se articulando para colocar candidatos ali entre eles. Então, assim, para que eles possam se sentir representados ali dentro. E a gente sabe que isso faz a maior diferença, né? Então, acho que a gente também tem essa oportunidade nessa eleição de aprofundar a nossa democracia nesse sentido de trazer mais representatividade em relação a quem é o povo brasileiro, né? As mulheres têm se articulado para votar em mulheres, as pessoas negras para votar em pessoas negras, então isso também é muito importante e eu espero muito, tenho essa expectativa, essa esperança, como você coloca, da gente ter um Congresso mais representativo que vá poder levar à frente tudo isso que o ex-presidente e pré-candidato está chamando, né? Como reformas, como revisões. Então a gente precisa também, como ele tem falado, falar também sobre a necessidade de eleição ali no Congresso. Veja, o MST também, pela primeira vez, decidiu que vai tentar criar uma bancada no Congresso, não é? Antes ele não agia enquanto movimento sem terra para eleger deputados. Agora ele está querendo fazer isso. São bons sinais, porque você veja o movimento negro que está querendo fazer isso, o movimento indígena está querendo fazer isso, o movimento sem terra está querendo fazer isso. Então, de alguma maneira, nós temos, vamos dizer assim, uma maior possibilidade de ter bancadas mais expressivas de defesa de direitos no próximo Congresso. Ainda que eu ache que esse Congresso vai ter uma cara muito conservadora, porque o mundo de dinheiro que foi depositado para as eleições, ele está na mão dos presidentes dos partidos, né, na direção dos partidos, e vai favorecer quem já está eleito e quem são os diretores desses partidos, os presidentes, a direção, a coordenação. Então a renovação vai ser baixa do ponto de vista, vamos dizer assim, de caras novas. Sim. As caras novas vão surgir daí, dessas articulações que nós estamos apontando.